Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a dificuldade da geração Z de arrumar emprego, segundo o senhor João Pereira Coutinho. Eu confesso para você que eu discordo da posição dele aqui, tá? Mas vamos entender qual é o argumento dele, porque o argumento que ele chega é o seguinte: a gente está vivendo uma época em que pessoas formadas e capacitadas não conseguem emprego porque a inteligência artificial está tomando todas as vagas de todo mundo no final das contas. Isso é uma ilusão de quem vê a economia como uma grande organização centralizada, em que você tem que definir quem é que vai ter emprego, quem não vai ter emprego, e a única alternativa para a pessoa é ter um emprego e coisa e tal. E o que a gente está vendo acontecer é exatamente o contrário. Os jovens não querem emprego, esquece esse negócio de emprego. Emprego é coisa da sua geração, o seu João Pereira Coutinho. Não existe mais isso hoje, nunca existiu, já há muito tempo, já é uma besteira esse negócio de emprego há muito tempo, né? Então, a questão toda é você ter uma maneira de ganhar a vida. Isso eu concordo, as pessoas precisam ter uma maneira de ganhar a vida, né? Mas enfim, o que ele coloca aqui é que sempre que aconteceu essa história, assim, sempre teve desempregado nas classes menos capacitadas, né? Mas quando você começa a ter desempregados no pessoal que tem uma boa capacitação, médicos desempregados, advogados desempregados e coisa e tal, a tese que ele coloca no artigo dele aqui é que sempre que você tem essa situação, você acaba tendo revoluções do mundo e coisa e tal, e que, portanto, estaríamos vivendo uma revolução. E eu concordo que nós estamos vivendo uma revolução. Estamos vivendo essa revolução. Mas é uma revolução diferente de muitas revoluções no passado, porque justamente é a revolução da informação que está realmente mudando o mundo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por É Isso Aí, Bate nos Bolsonaristas, Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu entendo que as pessoas têm mesmo essa predileção, vamos dizer assim, por uma chamada vida organizada. O que é vida organizada? Ah, beleza, eu nasci, eu aprendi a andar, aprendi a falar, vou fazer o meu jardim na infância, depois vou fazer minha alfabetização, vou fazer o ensino básico, fazer o ensino médio, fazer o ensino o ensino superior, não, é ensino médio, depois o ensino superior, né, fazer a faculdade, depois eu vou fazer um estágio, depois eu vou trabalhar, depois eu vou ter um emprego, depois eu vou subir de vida, e não sei o que lá, eu vou casar, eu vou ter filho e coisa e tal. As pessoas gostam dessa vida organizada, né? Mas a verdade é que duas coisas. Primeiro, que essa vida organizada, como a gente entende hoje, é uma novidade muito nova no mundo, tá? E ao longo da história do mundo, nunca teve muito isso, né? Foram os governos que forçaram muito a barra com esse negócio de forçar uma educação determinada e coisa e tal. Por um lado, isso foi bom, porque, né, aumentou a quantidade de pessoas com educação no mundo, mas por outro lado criou essa ilusão de que existe um caminho das pedras, que você seguir esse caminho das pedras, se você fizer a faculdade e se formar e coisa e tal, e você vai ter um emprego, vai fazer isso, vai fazer aquilo, o que não é verdade, nunca foi, nunca existiu esse mundo ideológico, esse mundo ideal que o pessoal prega aqui, que havia antes, supostamente, né, e coisa e tal. Enfim, sempre dependeu das pessoas acharem uma posição para elas no mundo. É um desafio, sempre é. Toda geração mais nova enfrenta esse desafio de achar uma posição no mundo para si, né? E sempre envolve um monte de trabalho, um monte de dor de cabeça, um monte de mudança, e para cada geração é diferente, é lógico. A inteligência artificial muda um monte de coisa, não tenha dúvida nenhuma, mas dizer que isso gera uma revolução, não acho provável. Aqui, olha só. Má sorte ter nascido entre 97 e 2012. Falo de voz geração Z. Tem casos piores, os que lutaram nas duas guerras mundiais, os que viveram na ditadura da segunda metade do século XX. O cara tá exagerando aqui, tá? Porque, bom, as duas guerras mundiais foram realmente terríveis, tá? Principalmente para quem viveu na guerra lá na Europa, né? A ditadura na segunda metade do século XX aqui no Brasil foi ruim, mas para quem era de oposição, né? A verdade é que para a imensa maioria dos brasileiros, e a minha família se inclui nisso daí, não teve nada. A gente passou pela ditadura, não mudou nada na nossa vida. De novo, não estou dizendo que a ditadura foi uma coisa positiva, de maneira alguma, como eu sempre ressalto. Foi ruim a ditadura militar, como é ruim a ditadura agora que a gente está vivendo do Alexandre de Moraes.
Mas a verdade é essa. Agora também, se você perguntar para os esquerdistas, aí tá tudo, não, tá normal, o Alexandre de Moraes não tá fazendo nada demais. É lógico, ditadura só foca em quem é da oposição, não foca em quem não tá nem aí, ou quem não é quem é do governo e coisa e tal, né? Então, na ditadura militar brasileira também, muita gente cresceu, viveu e passou a vida inteira e não teve problema nenhum, porque, né, não era de oposição. Não deixa de ser um absurdo a ditadura militar brasileira, né? Agora, dentro da normalidade possível, ter conhecido as consequências da crise de 2008 e pandemia de Covid, e agora a revolução da inteligência artificial, não deve ser agradável. Eu diria que a crise de 2008 foi muito ruim, não tenha dúvida, mas sempre teve crise também. Teve crise em 89, teve crise em 98, sempre tem uma crise econômica. Daqui a pouco vai ter outra crise econômica. Isso aí também não é um privilégio do pessoal da geração Z, não. A pandemia de Covid não foi o problema foram as medidas absurdas tomadas pelos governos por conta da pandemia da Covid. Concordo que isso foi realmente traumático no final das contas, né? E aí ele fala aqui sobre um editorial do Financial Times que faz um balanço desses estragos, dizendo que cada vez os jovens conseguem menos empregos nos Estados Unidos, né? A terceirização de serviços para fora do Ocidente, aumento de número de graduados é outra. Hoje em dia é muito mais fácil você ter uma educação de nível superior, você ter uma formação, né, ser bacharel de alguma coisa, e aparentemente não tem emprego para essas pessoas, né? Ele diz aqui, ó, por que contratar humanos se o algoritmo faz tudo certinho e sem salário e coisa e tal, né? Parece o cara está repetindo aqui o argumento do pessoal da Revolução Industrial. Para que contratar tecelões se os teares manuais fazem tudo certinho e muito melhor e mais barato, né? Pois é, mas é o mesmo argumento, o que aconteceu da outra vez, não muda nada. A história da humanidade é uma história de mudança na forma de trabalho. Cada geração é diferente. A geração que chega aí vai ter que encontrar o seu caminho do mundo e vai encontrar. Olha só, a raça humana tem milhões de anos, milhões de anos. O pessoal tende a achar que o que a gente está vivendo hoje é muito excepcional e coisa e tal. Eu acho que não. Teve a geração humana 70 mil anos antes de Cristo, que passou pela explosão do vulcão lá na Indonésia e quase acabou com a raça humana e não sei o que lá, e coisa. Foi muito mais difícil para eles do que é hoje em dia. Não, os nossos problemas... A gente tem problema, toda geração tem dificuldade, mas não é nada excepcional, não é nada absurdo, né? E aí o que eles falam aqui é o seguinte, olha só, o meu problema, assim, ele reconhece, que eu admito que sim, essa é a história da humanidade, novas profissões que ainda nem existem. Cocheiros, acendedores de lampiões e telefonistas, o cemitério das profissões é vasto. Então, eu concordo, tá aí, é isso aí. Vão haver novas profissões para o futuro, as pessoas vão fazer outras coisas, né? Aí o que ele fala aqui é o seguinte, o meu problema é com o meio do caminho, né? O problema é que a gente vai fazer com jovens qualificados vivendo no limbo do desemprego. Eles vão criar as profissões deles, vão criar essa próxima leva de profissões. É isso que sempre acontece. Se você tem pessoas bem capacitadas, com estudo, com capacitação, elas vão inventar alguma coisa, vão criar um negócio, vão fazer alguma coisa na internet, vão virar influencer da internet, olha que coisa, né? Jovens qualificados vivendo no limbo do desemprego. Onde já vimos isso? Ele fala aqui dos revolucionários de 1848 e também de 1789, da Revolução Francesa e não sei o que lá, 1917, 1933, com Hitler, com Lenin, dizendo que quando você tem desemprego, você tem revolução e não sei o que lá e coisa e tal. E eu acho que uma coisa é o contrário da outra, tá? Eu acho que o que causa o desemprego é, mais uma vez, a má alocação de recursos pelo governo que leva à ineficiência econômica e gera as duas coisas, o desemprego e a revolução. Não é que a revolução seja por causa do desemprego, até porque gente desempregada consegue fazer muito pouca coisa da vida, né? E de novo, o ser humano, se ele está desempregado e quer correr atrás, ele sempre acha o que fazer, sempre se cria novos serviços, novas formas de você se inserir na economia, né? É o que eu falo para vocês, a economia é a forma de você alocar recursos. Como que você aloca recursos da maneira mais eficiente possível. Essa ideia de que economia é emprego, ai não, porque eu tenho que ter um emprego, eu tenho que achar um emprego para mim trabalhar. Não, isso não tem que achar emprego para trabalhar, você tem que arrumar uma maneira de alocar recursos de forma mais eficiente do que já são alocados hoje. E inevitavelmente o pessoal vai descobrir isso. E a história humana é a história da cópia, né? Alguém vai fazer uma coisa que dá certo, as pessoas vão lá e copiam essa pessoa que fez algo que deu certo, e daí você criou uma nova profissão, você gerou uma nova forma de alocar recursos da maneira adequada na economia. O que eu acho que ele está tomando errado aqui é que ele acha que o pessoal desempregado que causa a revolução. A minha visão é diferente. O que causa a revolução é a mesma coisa que causa pessoas desempregadas. Agora,
Nós estamos vendo esse fenômeno neste momento? Estamos sim, de fato, existe uma ineficiência muito grande, principalmente com a esquerda morrendo, a esquerda que sempre optou pelo planejamento central através de estruturas hierárquicas muito grandes. Como você tem informação descentralizada e distribuída agora, o custo de transação cai muito, você tem agora essas estruturas hierárquicas muito grandes se tornam totalmente antieconômicas, né? Então você tem mais uma vez o problema que levou ao desemprego e à Revolução Francesa e as outras revoluções que você teve aí no histórico do mundo, né? Que é justamente desperdício de recursos, ineficiência econômica. E, no final das contas, o pessoal coloca aqui que só 57% apoiam a democracia. Ai, que perigo! O pessoal vai querer a ditadura e não sei o que lá. E bom, vocês sabem a minha visão da coisa. Eu acho que a gente vai caminhar para a sociedade de leis privadas, né? Sociedade de leis privadas não é ditadura e não é democracia. É uma outra coisa, uma terceira coisa totalmente diferente e que funciona muito bem e que nós já estamos caminhando para ela, né? A sociedade de leis privadas, eu tenho um vídeo explicando o que é isso lá no canal Ancapsu Classic. É uma proposta libertária do Hans Hermann Hoppe, justamente falando sobre como é que você poderia gerir a questão da segurança, né? Porque o governo, em tese, o principal trabalho que um governo fornece, o principal serviço que um governo fornece é a segurança para as pessoas. Mas por que não terceirizar isso, não fazer empresas de segurança privadas? Você tem grandes empresas, a ideia seria alguma coisa tipo assim, aqui no Brasil, imagina que ao invés de você ter que fazer uma eleição para eleger entre Lula e Bolsonaro, você tivesse dois governos independentes, tem o governo do Lula e tem o governo do Bolsonaro. E aí cada brasileiro escolhe. Não, eu quero fazer parte do governo do Bolsonaro, beleza. Então você vai pagar os impostos que o governo do Bolsonaro cobrar, e você, quando precisar de alguma coisa do governo, você vai pedir essa coisa para o governo Bolsonaro. E a mesma coisa do lado do Lula, né? Se você prefere, por exemplo, eu posso imaginar, eu não sei como é que seria isso na prática, mas o Lula diz que adora, né, dar financiamento para jovens e construção habitacional e não sei o que lá. Então eu imagino que quem for para o governo do Lula vai ter muito mais benesses, né, muito mais serviços prestados pelo governo, porém vai pagar um imposto mais caro, porque essas coisas todas acabam vindo acompanhadas de muita ineficiência. No caso do Bolsonaro, ele promete uma solução mais enxuta. Você teria menos serviços, mas porém, você teria um imposto menor. E aí cada um escolhe o lado que quer. Essa é a ideia da sociedade de leis privadas, que eu acredito é o grande futuro que a gente vai caminhar daqui para frente. Não sei quando que isso vai acontecer, mas já está acontecendo de certa forma. Você já vê cada vez mais hoje em dia o pessoal buscando nacionalidades de países específicos para se aproveitar dos impostos daqueles países. O que é isso, senão você escolher o seu governo, né? Muitas vezes a pessoa fica morando num lugar com a nacionalidade de outro país, justamente para botar imposto, cria empresa no outro país, bota as coisas, bota ativos no outro país, né? Faz a transnacionalização, né? Já é bem comum isso aqui no Brasil, né? Houve uma época que você ter conta corrente na Suíça ou conta corrente nos Estados Unidos era uma coisa que só multimilionário podia fazer isso. Hoje em dia você vai num site na internet, abre uma conta nos Estados Unidos lá em dólar, aplica na Bolsa Americana, qualquer um faz isso em meia hora. Então, assim, a gente está caminhando para isso, a gente está vivendo num mundo em que você vai escolher a sua nacionalidade. Você vai ter os países como empresas de segurança privada que garantem a sua segurança independente do território, né? Então, assim, eu não vejo como um problema essa falta de emprego aqui, porque essa falta de emprego só atinge a pessoa que tem a expectativa da vida ordenada, da vida, aquele caminhozinho da vida que é uma ilusão, sempre foi, nunca teve isso de uma regra para a vida completa e coisa e tal, né? É uma besteira, não vai conseguir, não vai continuar isso, mas emprego, trabalho, se a pessoa quiser trabalhar, vai conseguir. E os jovens têm percebido isso, não é à toa que os jovens no Brasil não querem CLT, querem trabalhos mais flexíveis e coisa e tal, exatamente porque percebem que esse negócio de emprego, isso é lorota, isso nunca funcionou de verdade.